Imagine atirar em um animal e ver sua bala parar no meio do ar, como se o próprio tempo tivesse sido interrompido. E, logo depois, ser levado para um planeta desconhecido por uma criatura que parece ter saído de um pesadelo. Esse é o tipo de história que você normalmente ouviria em um filme de ficção científica, não é verdade? Mas ela realmente aconteceu. Pelo menos é o que afirma Carl Rigdon, protagonista de um dos relatos ufológicos mais bizarros da história moderna. Hoje você vai conhecer um dos casos mais inquietantes da ufologia mundial. Um encontro imediato do quinto grau que não apenas desafia a lógica, mas que até hoje intriga os estudiosos, os ufólogos e até os céticos. Prepare-se para mergulhar no caso Rigdon, um dos contatos alienígenas mais surreais e misteriosos já registrados. Esse é o canal Mistérios Misteriosos, eu sou o Vilão, e sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Antes de mergulharmos na história, é importante entender o que classifica esse tipo de ocorrência. Segundo a classificação criada pelo astrônomo e ufólogo J. Allen Hynek, os encontros com extraterrestres são divididos em graus. O quinto grau representa contato direto com seres alienígenas, algo raro, mas ainda mais com abdução envolvida. De acordo com a Mutual UFO Network, a MUFON, mais de 7.000 casos de contatos imediatos são registrados por ano em todo o mundo, mas pouquíssimos incluem detalhes tão peculiares quanto os do relato de Carl Rigdon. Era 25 de outubro de 1974. Carl Rigdon, trabalhador da indústria de petróleo e morador do estado do Wyoming, nos Estados Unidos, decidiu aproveitar seu dia de folga para caçar alces na remota floresta nacional de Medicine Bow. Um local isolado, silencioso e rodeado por vastas árvores. O cenário perfeito para uma caçada solitária. Apesar de ser um caçador experiente, Rigdon decidiu explorar uma área da floresta onde nunca havia estado antes, e essa decisão mudaria sua vida para sempre. Ao caminhar colina acima e atravessar uma densa área da floresta, ele avistou 5 cervos. Preparou sua espingarda e mirou em um grande cervo macho, com chifres ramificados. Mas ao disparar, algo inacreditável aconteceu. O tiro simplesmente não fez barulho. Não houve recuo da arma. A bala parecia se mover em câmera lenta, como se algo invisível estivesse freando sua trajetória. Ela caiu abruptamente no chão, amassada, como se tivesse colidido contra um campo de força invisível. Carl, confuso, se abaixou para pegar o projétil. O objeto estava deformado, um detalhe que mais tarde seria usado como uma das únicas provas físicas da experiência. Nesse momento, uma atmosfera densa e eletrificada tomou conta do ambiente. Ele descreveu a sensação como uma energia estática, que fazia o ar vibrar. Foi então que Rigdon ouviu galhos estralando atrás de si. Ao se virar, avistou uma criatura como jamais vira antes, uma figura humanoide alta, vestida com um traje justo preto, que parecia um macacão tecnológico. Mas o rosto da criatura era ainda mais perturbador. Ela não tinha orelhas, sua boca era apenas uma fenda com 3 grandes dentes visíveis, pequenos olhos fundos, 2 antenas curtas no topo da cabeça e cabelo duro, amarelo semelhante à palha, eriçado para cima. A cabeça parecia fundida diretamente aos ombros, sem pescoço. E os braços, um terminava em algo semelhante a um cinzel, enquanto o outro parecia incompleto, sem pulso. Rigdon ficou completamente paralisado pelo choque. E agora, o negócio começa a ficar mais bizarro ainda, porque o ser falou com ele. Ele mandou um "How are you?", como vai você em inglês. E atônito, Carl respondeu, "I'm fine, eu tô bem". O ser então entregou-lhe um pequeno comprimido, afirmando que aquilo o manteria alimentado por dias. Um tipo de nutrição instantânea e eficiente, muito além de qualquer suplemento humano conhecido. Logo depois, o ser o convidou a entrar em uma estrutura transparente flutuante. Não era um disco voador do formato clássico, como estamos acostumados, mas sim algo semelhante a um cubo suspenso no ar, onde Carl foi transportado sem entender como. Dentro da nave, ele viu os cervos que ele estava caçando lá na floresta
eles estavam imóveis e flutuando dentro da nave. Durante a viagem, Rigdon relatou que a nave se deslocou sem ruído e em questão de minutos ele estava em um lugar completamente diferente, um planeta desconhecido, com arranha-céus altíssimos e uma paisagem árida e solitária. Ali, foi informado de que não seria aceito como residente naquele mundo, algo que ele nunca entendeu completamente. E sem maiores explicações, foi trazido de volta para a Terra. Mas o local onde foi deixado era completamente diferente de onde havia desaparecido. E o mais estranho, quando as autoridades encontraram seu carro, o carro estava preso em um local de difícil acesso e ninguém conseguia explicar como ele teria dirigido até ali. Quando ele contou a sua história, Cal foi levado para uma análise médica e submetido a sessões de hipnose regressiva. Os médicos constataram alterações em sua pressão, níveis de adrenalina e estado emocional, compatível com o trauma. Embora não houvesse explicações físicas claras do que ele descrevia, a investigação também analisou a bala deformada, a única prova concreta do que havia acontecido. Mas nem mesmo os peritos conseguiram identificar o que poderia ter causado tamanha deformação sem impacto direto com uma superfície sólida. Com o passar dos dias, o caso de Carl Rigdon ganhou notoriedade entre os estudiosos da ufologia, especialmente pela quantidade de detalhes incomuns presentes no seu relato. Para muitos, o nível de especificidade não condizia com a imaginação de um homem comum que nunca tinha se envolvido com o tema UFO antes. Revistas especializadas da época, como a Flying Saucer Review, e publicações da APRO, Aerial Phenomena Research Organization, registraram o caso como altamente anômalo e digno de atenção. O nome do ser apresentado por Rigdon também gerou ainda mais fascínio. Ele afirmou que o ser se identificou como Alsoon, um nome que não tem tradução direta ou correspondência linguística com qualquer idioma terrestre conhecido. Um dos pontos mais intrigantes da história de Rigdon é que, apesar de sua singularidade, ele apresenta certos padrões que se repetem em outros casos de abdução. Por exemplo, o caso Travis Walton, que em 1975, apenas um ano depois, também relatou um encontro alienígena nos Estados Unidos, descreveu sensações de deslocamento temporal, luz intensa, perca da consciência e retorno em um local distante. Outro caso semelhante ocorreu em 1957, aqui no Brasil, com Antônio Vilas Boas, que também relatou ser levado por uma nave e interagir com seres não humanos. Vilas Boas também recebeu alinhamento alienígena, assim como Rigdon, um elemento que poucos relatos possuem, mas que aparece repetidamente em abduções mais profundas. Esses paralelos fortalecem a hipótese entre ufólogos de que há um padrão de comportamento por parte dessas entidades. Um protocolo de interação com humanos, quase que como se eles estivessem estudando a gente. Mas vem cá, quem era esse Alsoon? Alguns ufólogos sugerem que ele pode ser parte de uma raça específica de exploradores intergalácticos. As descrições físicas, com trajes ajustados, equipamentos metálicos e aparência não humana, lembram casos reportados por contatados ao redor do mundo inteiro. Há quem o associe aos chamados seres biomecânicos, uma hipótese onde os alienígenas seriam não exatamente seres vivos, no sentido biológico, mas sim híbridos entre organismo e máquina. Outros, mais místicos, sugerem que o nome Alsoon pode ter origem simbólica, sendo uma mensagem codificada, uma designação hierárquica, ou até mesmo uma expressão de posição em uma missão extraterrestre. Apesar da riqueza de detalhes, nem todos acreditam na versão de Carl Rigdon. Céticos sugerem que ele pode ter sofrido um episódio psicótico, induzido pelo estresse, cansaço ou até mesmo exposição a substâncias químicas da indústria petrolífera onde trabalhava. Há também teorias que envolvem testes militares secretos. Alguns pesquisadores apontam que o Wyoming, nos anos 70, abrigava instalações experimentais do governo norte-americano. E o que Rigdon viu pode ter sido algum tipo de tecnologia terrestre ainda não revelada ao público, como experimentos de manipulação eletromagnética, campo de força ou até alucinógenos de controle mental. Mas nenhuma dessas explicações consegue justificar completamente a bala deformada.
o tempo perdido por ele e o estado de desorientação real que Cal apresentou ao retornar. Após o evento, Cal nunca mais foi o mesmo. Amigos relataram que ele se tornou mais introspectivo, mais espiritualizado. Embora nunca tenha buscado fama ou lucro com sua história, ele permaneceu firme em seu relato até o fim da sua vida, em 2011. Sua família também foi impactada. A esposa, Marjorie, acompanhou os momentos mais difíceis, quando ele era considerado um louco por muitos, mas também testemunhou como ele manteve sua convicção por mais de 3 décadas, mesmo sem provas concretas. E isso tudo levanta uma questão muito profunda. Como que alguém manteria uma mentira tão complexa por toda a vida, sem ganhar absolutamente nada com isso? Será que ele realmente acreditava no que viu? Ou será que viu algo que ultrapassa nossa capacidade de compreensão? Seja real ou não, o caso Rigdon serve como espelho para nossos próprios medos e fascínios. O medo do desconhecido e o fascínio por outras formas de vida. A ideia de que talvez sejamos apenas uma pequena peça em um quebra-cabeça cósmico muito maior. E se existirem civilizações tão avançadas que nos observam em silêncio? E se já estivermos sendo visitados há muito tempo, hein? Mas acabamos preferindo ignorar esses sinais. E se existirem civilizações tão avançadas que nos observam em silêncio? E se já estivermos sendo visitados há muito tempo, mas acabamos preferindo ignorar esses sinais? Quando olhamos para o céu estrelado à noite, estamos mesmo vendo apenas luzes? Ou estamos encarando olhos que nos observam de volta? Casos como o de Carl Rigdon nos lembram que o universo é vasto demais para ser simples. E às vezes, o que parece uma história absurda pode ser justamente o que desafia as fronteiras da nossa realidade. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se também sente que há algo lá fora esperando para ser descoberto, se acredita que precisamos questionar mais e aceitar menos, então se inscreva nesse canal e ative o sininho. E deixe seu like se gostou do vídeo. E diga aí nos comentários, você acredita na história do Carl Rigdon ou tudo não passou de um delírio isolado? A sua opinião é fundamental e talvez juntos possamos montar o quebra-cabeça que a ciência ainda se recusa a enxergar. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Até a próxima!